Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma explicação breve referente a magias e ebol. Aproveite esse momento, convido você a se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário para que este vídeo chegue a mais pessoas. Vamos lá para o vídeo. Primeiro vamos falar um pouquinho entre ebol e magia. Existem semelhanças e existem divergências entre essas duas formas de trabalhar, certo? Primeiro eu estou dentro de um jogo de búzios, o Ed de Logum, um jogo de búzios de matriz africana. E é dentro dele ou de outros oráculos de matriz africana que você consegue tirar o ebó, que é um trabalho de matriz africana. Então, primeiro passo que tem que ser entendido é esse. Segundo, o ebó. O ebó, ele sempre é aconselhável você buscar dentro do jogo, dentro de uma consulta oracular, seja por qual meio africano você saiba e possa utilizar. Mas o ebó, ele vai ser sempre buscado ser orientado pelo jogo, ou seja, pela espiritualidade. A magia, ela vai ser através de um magista, uma pessoa que tem o conhecimento na alquimia dos elementos, na transmutação das energias, que nem sempre ele também é um olhador, um oraculista. E nem sempre ele tem acesso ao oráculo, por falta de preparo, por falta de interesse, enfim, diversos fatores. Mas tem magistas que eles vão ter acesso ao oráculo e vão consultar a espiritualidade, mas tem magista que não. Que ele vai ter o conhecimento e ele vai manipular o conhecimento através da alquimia. E qual é a diferença entre isso e o ebó? O ebó, como eu disse, ele vai ser retirado através da consulta oracular. Então, em tese, quem está passando aquele ebó não é o oraculista, não é o pai de santo, não é a mãe de santo, não é o sacerdote, não é a sacerdotisa, e sim o próprio sagrado. A voz do sagrado que está sendo repassado através do oraculista, do olhador, aquele que está ali e identificando a mensagem e passando para a pessoa. Então, eu vou citar um exemplo. Eu atendo uma pessoa aqui no jogo de búzios, no Maria de Logum, o jogo de búzios Yorubá, e essa pessoa tem alguns problemas e o jogo indica que ela tome um ebó, certo? No Odu Ossá, nos caminhos do Odu Ossá. E esse ebó seja um saraieye, ou seja, passar elementos no corpo dessa pessoa através de cânticos, através de ritualísticas envolvidas para esse ebó. Existe alguns ebós que existe uma base. Uma base. Por exemplo, você vai levantar o muro. Qual é a base? Cimento, né? Areia, água. Então existe uma base. Mas tem algumas outras pessoas que vão levantar o muro de uma outra forma. Entende? Mas existe uma base, realmente. Isso pode ser generalizado em grande maioria sim, mas não é regra absoluta. Eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Então o ebó sai uma base, mas só que quem está aqui na minha frente agora é fulana de tal, certo? Ela está com sintomas que uma outra pessoa que atendi há dois dias atrás, por exemplo, tem o mesmo sintoma, mas o jogo indicou um ebó diferente. Então veja, se fosse pela minha cabeça, eu iria passar o mesmo ebó, já que é o mesmo sintoma. Essa é a regra geral, que não pode ser absorvida para todos. E este é um exemplo que já aconteceu comigo. Então, não é porque uma pessoa está com febre e a outra pessoa está com febre. Ambas estão com febre de 42 graus. Não significa que uma vai tomar Tilenol e vai corrigir, a outra vai tomar Tilenol e vai corrigir. Pode ser que o Tilenol corrija a febre, mas pode ser que uma pessoa seja uma virose e outra pessoa seja uma hemorragia interna. E aí? Você corrigiu só o sintoma, mas não identificou e não corrigiu a causa. Aquela pessoa pode simplesmente morrer. Eu estou dando um exemplo porque são situações que podem acontecer. Então eu faço esse ebó para essa pessoa. Nesse ebó que o Hélio de Logum traz, ele vai trazer informações da origem do problema. O oraculista, o sacerdote, ele tem que identificar a origem. Não é simplesmente, ó, você tem que tomar o ebó de assar, acabou. Não, tem que entender o porquê que vai tomar aquele ebó de assar, da onde está vindo, qual é a causa daqueles problemas que precisa de uma intervenção, de uma correção no caminho do ossar. O ebó é um tratamento complexo e completo. E existe uma outra situação muito relevante que é indispensável, ela é intransferível e ela é individual, que chama-se Ori. Ori é nossa essência, é nosso centro, nosso eu, é nosso destino, que a gente conhece como a cabeça, mas é a nossa essência, não é só a cabeça que pega o cabelo, que você faz o corte e tudo mais, não. É a nossa essência, o nosso destino. E ele é intransferível e individual. Ou seja,
tem uma pessoa fulana 1, fulana 2. As 2 pessoas estão com o mesmo sintoma, mas as causas e as consequências são completamente diferentes. Então não é possível, não é correto, não é a melhor opção generalizar um ebó ou uma magia para aquele mesmo sintoma. Todo mundo que chegar com febre eu vou dar Tilenol e não precisam identificar a causa. Isso não é uma prática correta. Então o ebó ele vai buscar sempre identificar a causa, o causador, a origem, né? Vai identificar o tratamento, a correção, a mudança, o abandono de postura, tudo mais, e vai buscar o resultado, a consequência daquilo tudo. É causa e efeito. O ebó é o realinhamento do destino. O ebó é realinhamento do caminho daquela pessoa. Então é bom a intervenção para corrigir, mas ele não vai fazer vista grossa com o que passou, com o que as ações, atitudes ou o que quer que seja que levou aquele resultado. Você vai precisar corrigir todo esse realinhamento. É por isso que é um realinhamento. É por isso que o ebó, você vai fazer o sareré, você não vai ficar ali parado e acabou, e acabou. O ebó tem um pré-ebó, que são medidas que são adotadas antes do ebó. Só quem passa sabe. O ebó tem um pós-ebó, são outras medidas que são passadas após o ebó. Só quem passa sabe. Que a gente conhece como preceito, resguardo. O ebó vai te trazer orientações, mudanças e correções de comportamento, só quem passa sabe. Então o ebó, ele tem toda essa complexidade. Ele não vai intervir no sintoma. É por isso que é importante e necessário você fazer a consulta oracular. Você pode até usar a base do seu conhecimento do ebó para aquele tipo de sintoma, mas ainda assim você tem que investigar no jogo a causa, porque senão você vai curar o sintoma, mas daqui a 2 ou poucos dias, ou meses, ou anos, não importa o tempo, aquela pessoa vai ter um problema muito maior por consequência de não ter curado, não ter sanado aquela causa. É como se você fosse pegar aqui uma parede toda enferteada de cupim. Você chega naquele buraquinho ali e tapa aquele lugar. Mas lá dentro tá o cupim. Uma hora aquilo vai desabar. Uma hora aquela consequência vai ser pior. Porque você não identificou a causa, não foi lá na causa, na raiz e não arrancou, não curou. Então, basicamente é isso, o ebó, certo? Por isso, a suma importância da consulta oracular. Quando você faz a consulta e recebe um ebó, você está sendo informado que você precisa corrigir o seu destino, realinhar o seu destino, apaziguar, corrigir, mudar, enfim, depende do contexto. Quando você negligencia essa mensagem, você está dizendo que você não está se importando com a causa. Então também não vai se importar com as consequências que podem demorar, podem vir rapidamente. Então tem que ter cuidado quando você pratica esse tipo de ação, porque ali é o seu destino, ali é o seu ori, ali é a sua essência que está sendo corrigida e está chamando a atenção para ser corrigido, certo? A magia, como eu disse, nem todos os magistas eles fazem o uso do oráculo. Então, para as magias que não fazem o uso do oráculo, e isso encaixa você, que pega a magia da internet e sai fazendo, aí acha que não tem consequências, a magia ela vai funcionar de que forma? Quando você não se consulta. Por um exemplo, a pessoa está querendo um emprego, quer sair de um emprego e ir para um emprego novo. Aí ela vai fazer uma magia. Aquela magia vai funcionar porque é uma alquimia dos elementos. Então ela vai fazer a pessoa sair de um trabalho e entrar no outro. Agora, de que forma a magia não quer saber? Ela vai te trazer o resultado. Como isso vai acontecer não é um problema dela, diferente do ebó, que vai te trazer orientações e vai te mostrar as consequências. A magia não. A magia você quer sair no trabalho, pronto. Você vai ser preso porque você cometeu um crime. Por exemplo, eu tô dando um exemplo. Isso pode acontecer, mas você saiu do trabalho. Aí chega aqui fora, você é inocentado porque não foi acusado de uma forma certa, mas você fica sujo. Aí você vai começar um novo emprego. Esse novo emprego, chega lá, tem um acidente, perde uma perna. Porque a magia ela não foi investigada a origem e nem a consequência. Então tem que ter cuidado. Não estou dizendo que não deva fazer, mas que é importante. Por exemplo, pegou um trabalho na internet, consulta, verifica realmente as origens e as consequências. Nem tudo serve para todo mundo. Então tem que ter cuidado com isso. Então esse foi o vídeo explicando um pouquinho dessas semelhanças e diferenças entre ebós e magias, tá bom? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, seu like, sua curtida, seu gratidão, seu axé e até o próximo vídeo.